Irmãos, nós temos juntos aqui, enquanto o pastor Charles está de férias, o pastor Yuri está cuidando da EBD, nós temos juntos estudado alguns textos do livro de Lucas, onde nós vemos o encontro de Deus com o ser humano, como foi o encontro de Deus com o homem. Nós já vimos como foi o primeiro encontro de Deus com a humanidade por meio dos pastores, não é? No dia do nascimento de Jesus, nós vimos como foi o primeiro encontro de Deus com a humanidade por meio do nascimento de Jesus. Nós vimos que os pastores então adoraram ao Senhor Jesus ali recém-nascido. Eles também anunciaram o nascimento do Messias e deram glórias a Deus com suas vidas. Então, por meio da vida dos pastores, nós tiramos algumas lições. Vimos também o encontro de Jesus com uma família em especial, na verdade, com duas irmãs, Marta e Maria, e como isso se procedeu, isso no ano passado ainda. E vimos nesse encontro de Jesus com as duas irmãs, que Jesus, ele exige que aquele que o busca priorize o relacionamento com ele. E nessa noite me cansei de ver o encontro de Deus com as pessoas e gostaria de falar sobre pescaria com os irmãos. Cansado mesmo, quero férias. Pastor Yuri está passeando, pastor Charles de férias, só eu aqui trabalhando. Então eu quero férias, vou falar sobre pescaria hoje com os irmãos. Vamos juntos pescar, brincadeira. Eu gostaria de ver com vocês o encontro de Deus com um homem e com alguns outros homens, mas esse encontro ele envolve uma pescaria. Estamos falando do encontro de Deus com Pedro. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 5. E nós vamos hoje juntos, não pescar dormindo, mas pescar com Jesus e Pedro ali no barco, no mar da Galileia. Irmãos, brincadeira, o pastor Yuri não está passeando. Ele foi pregar lá em Indóia hoje, ministrar a ceia do Senhor para a igreja lá, tá bom? Aquela igreja que nós apoiamos. Lucas capítulo 5, nós vamos hoje ver um encontro de Deus com um homem específico, mas também esse encontro, ele foi um encontro público. Então várias pessoas, elas observaram o que aconteceu ali. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler todos juntos agora esse trecho da palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e disse a todos: lancem as redes para a pesca. Respondeu Simão: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos o Senhor, porque até aqui cantamos, adoramos o teu santo nome e sabemos que o Senhor, como um Deus bondoso, um Deus carinhoso que é, nos ouviu. E pedimos neste momento a tua graça, para que possamos, com o mesmo respeito que o Senhor teve por nós, agora, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Por meio da tua palavra, pedimos que o Senhor nos edifique. Por meio da tua palavra, pedimos que o Senhor nos transforme. Peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da vida de cada um dos meus irmãos aqui.
pois somos todos pecadores, como Pedro reconheceu, e precisamos do Senhor. Ajuda-nos nessa noite a compreender a Tua palavra e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui falando sobre o encontro agora de Jesus com um homem muito conhecido de todos nós, o encontro dele com Pedro. Só para os irmãos se contextualizarem, quando Jesus ele teve esse encontro com Pedro, Jesus já estava há aproximadamente um ano e meio exercendo o seu ministério. Ele já tinha transformado a água em vinho, ele já tinha descido a Jerusalém, feito a purificação do templo, entrado lá, quebrado aquelas barraquinhas todas. Ele já havia conversado com Nicodemos, na presença de alguns discípulos, Pedro era um deles, Simão. Ele já havia tido um encontro com a mulher samaritana, ele já havia curado algumas pessoas, ele já havia ido novamente para Jerusalém comemorar outra Páscoa. Então um ano todo já havia se passado desde o início do ministério de Jesus aqui. E nesse primeiro ano do ministério de Jesus, quando nós estudamos a vida de Cristo, alguns irmãos aqui estudaram já comigo, nós paramos na última semana, nós vamos terminar também, mas nós entendemos e nós vemos que Jesus, quando nós lemos o nosso Novo Testamento ali em Mateus, Marcos, Lucas, João, dá a impressão que Jesus ele começou o ministério dele, bom, hoje é dia 1º de janeiro do ano 6, e agora, do ano 36, 37, 38, está na hora de eu começar o meu ministério. Então, ano novo, vida nova, ministério novo, vou sair, vou chamar pescadores para me ajudar. Então ele vai e fala, venham atrás de mim. Não é? Quando nós lemos a Bíblia, dá a impressão que foi assim, simultâneo. Ele passa no mar e fala, vem, vocês vão ser pescadores. Eles vão. Aí ele vai e faz um milagre, eles ficam loucos, acham muito legal. Quando nós lemos atentamente a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, ele se relacionou com os seus discípulos de modo tranquilo, calmo e natural. Pedro, Tiago, João, o barquinho, eles continuaram existindo normalmente. Pedro, Tiago, João, André, continuaram sendo pescadores normalmente, mesmo após terem conhecido Jesus. Quando nós vemos Jesus descendo para a primeira Páscoa, quando nós vemos Jesus indo até o casamento lá em Caná, onde ele transforma a água em vinho, ali naquele momento, daquele primeiro milagre público de Jesus, provavelmente ele tinha 4 pessoas com ele, Pedro, André, Tiago e João. Talvez alguns mais, mas eram estes. Eles foram com Jesus. Depois eles foram comemorar a Páscoa junto com Jesus em Jerusalém e voltaram. Quando eles voltaram para suas vidas. Simão Pedro era casado, tinha família. Ele precisava trabalhar. Então a vida deles, ela continuava normalmente. Em alguns momentos, eles seguiam Jesus por algum tempo, 1, 2 semanas, e depois voltavam para suas vidas normais. Quando nós encontramos então este texto, nós precisamos lembrar disso. Simão Pedro, ele já conhecia Jesus. Ele já havia visto Jesus realizar alguns milagres, transformar água em vinho, curar algumas pessoas. A autoridade de Jesus no templo de Jerusalém, onde ninguém consegue parar e prender Jesus. O encontro de Jesus com um homem importante, o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, ele já havia presenciado algumas coisas importantes de Jesus, ele já conhecia muita coisa acerca de Jesus. E aqui então nós nos encontramos com Jesus, novamente, versículo 1, caminhando em torno do mar da Galileia. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. O lago de Genezaré, isso, pode pôr, Amanda, por favor. Ele é, na verdade, um grande lago. Quando nós lemos Mar da Galileia, ele é um lago, tá bom? Fica aproximadamente 213 metros abaixo do nível do mar. Ele é um grande lago, mas ele é chamado de mar por causa dos fortes ventos que fazem com que grandes ondas se levantem naquele lago. Isso não é um passarinho, é só um alarme. Se você achar que é o seu, aperte um botão, que ele para. Bom que sabe que funciona, né? Então, onde eu estava? No Mar da Galileia. No Mar da Galileia, ele é, na verdade, então, um grande lago. É aqui que Jesus acalma a tempestade. É aqui que Pedro anda sobre as águas algum tempo depois deste momento. Então, ele é um lago.
E ele tem vários nomes. Ele é chamado de Mar da Galileia. Aqui neste texto específico, ele é chamado de Lago de Genezaré. Também conhecido como Lago de Tiberíades. Em hebraico, o nome deste lago é Arpa, porque ele se parece com uma harpa, não é? Sei lá, o judeu acha. Então parece uma harpa. Este é então o local onde Jesus se encontrava. Em torno deste lago, na época em que Jesus vivia, existiam 9 grandes e importantes cidades. Cafarnaum, onde Jesus morou durante o seu ministério. Betsaida, onde nós vemos Jesus realizar alguns milagres. Genezaré, onde ele cura aquele homem que estava possesso de espíritos imundos. A cidade de Tiberíades. Por sinal, a cidade de Tiberíades, ela existe até hoje. Passa, por favor, Amanda. E, na verdade, existe um grande resort lá. Você não sabe onde passar as suas férias? Faça igual o pastor Yuri e vá para lá. Brincadeira, ele não está aqui, por isso que eu estou mexendo com ele. Ele não é rico assim. Mas se você gostaria de passar as suas férias num resort chique, super elegante, vá para Tiberíades. Lá existe esse lindo resort hoje. Jesus não passou por lá. Na época em que Jesus estava vivo, esse resort não existia, tá bom? Isso é novo, isso é turismo. As pessoas sabem que Jesus passou por ali, então vamos fazer o quê? Comércio, né? Passa de novo, por favor, Amanda. Isso. Essa é uma foto do que seria, então, a região lá ao norte, onde seria a cidade de Cafarnaum, que não existe mais. Versículo 1, então. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus já estava começando a ficar famoso. Jesus já estava começando a ficar conhecido. As pessoas já estavam indo atrás de Jesus. No começo do seu ministério, poucas pessoas o seguiam, mas agora ele já é famoso. Agora as pessoas já sabem que ele curou alguém. Agora as pessoas já sabem das palavras bonitas e difíceis que ele diz em alguns momentos. Ele já é famoso. E aqui ele estava caminhando, provavelmente na cidade de Cafarnaum, no mar, ou melhor, à beira do lago ou à beira do mar. E uma multidão de pessoas estava seguindo Jesus. Quando nós lemos o versículo 2, nós percebemos que Jesus ele vai criar uma grande oportunidade. O versículo 2 diz assim: viu Jesus, à beira do lago, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Jesus, então, ele vai criar uma oportunidade. Pensa nisso, ele está andando à beira de um lago, um monte de gente apertando ele, vindo na frente dele, Senhor, diga alguma palavra, e ele tentando andar, e as pessoas indo atrás dele. Quando ele está andando, à beira da praia, ali na beira do lago, é difícil, porque alguns chamam de mar, outros chamam de lago, na verdade é um lago, que tem características de mar. Andando ali, ele vê 2 barcos parados, e ele cria então, ele imagina, ele pensa uma oportunidade, uma saída. Só que Jesus, ele é Deus. Ele não pensa numa oportunidade apenas para aplacar a multidão. Ele já está pensando na frente, no que ele vai fazer depois. Na grande lição daquele dia. Hoje eu tenho uma lição para essas pessoas e eu preciso dá-la então. Jesus, ele vê 2 barcos encostados ali. Agora, para que você entenda esse texto, para que eu possa entender esse texto de modo mais natural e mais real como ele aconteceu, eu gostaria então de, como eu disse no início, falar um pouco de pesca com vocês. Colocar vocês dentro da realidade de Pedro. Dar uma contextualizada para você entender o que aconteceu de verdade neste dia aqui. Vamos falar um pouquinho sobre pescaria? Falar um pouquinho sobre o processo da pesca. Não estou falando aqui de pescaria com vara, com anzol. Eu estou falando da pescaria que ocorria neste momento no Lago da Galileia, pesca com redes. O versículo 2 diz que viu Jesus 2 barcos deixados ali à beira do lago pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Quando você olha esse versículo, quando você lê que os pescadores estavam lavando as suas redes,
Dá a impressão que eles acabaram de acordar, tomaram um belo café da manhã e decidiram, já que não tinham nada para fazer, ir até a praia, limpar as suas redes e ficar ali contando piadas, né? Pescador inventando história. Ah, eu peguei um peixe maior, eu peguei outro peixe maior. Quando nós demos batido esse texto, nós não conseguimos entender de fato o que estava acontecendo aqui. Quando a Bíblia diz que os pescadores estavam limpando as suas redes, não significa que eles estavam começando o processo de pescaria, mas sim que eles estavam terminando o processo de pescaria. A pesca, ela começava de madrugada, provavelmente depois da meia-noite. O pessoal que foi lá no Ariri, fez a viagem missionária lá para o Ariri, a outra vez que a igreja foi, alguns irmãos também saíram pescar lá com os pescadores, né? Eles não pescam de dia, eles pescam de madrugada. Aqui, os pescadores limpando a sua rede é o fim de um processo que havia começado, no mínimo, há 13 horas atrás. A pesca, ela começa então à noite. Provavelmente ali depois da meia-noite, 1h da manhã. Por quê? Porque o peixe, esse horário da noite, a água, ela está um pouquinho mais fria, então ele sobe para a água para comer. E quando ele sobe, os cardumes sobem, então eles pescam. Durante o dia, o sol, o calor, acontece a mesma coisa que acontece com você aqui em Serra Negra na hora do sol. Você faz o quê? Você se esconde do sol. Você procura uma sombra, os peixes são iguais. Eles ficam no fundo do mar, eles ficam no fundo do lago. Então eles não saem, não dá para pescar, e ninguém pesca debaixo de um sol, porque eles não querem morrer tão cedo. A pesca, então, ela começava ali pela meia-noite, 1h da manhã. Passa, Amanda, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre o processo da pesca, então. O que eles faziam? Eles saíam por volta da meia-noite, 1h da manhã, com os seus barquinhos ali no lago da Galileia. E a pesca era uma pesca artesanal. Não existia vara e isca. Eles jogavam as redes. As redes, elas eram na ponta das redes, havia um monte de pedras amarradas. Eles jogavam as redes então, e quando eles puxavam, pode ser que viesse peixe na rede, pode ser que não. Agora, quando nós vemos que eles jogaram as redes, eu e você precisamos entender também que não é rede igual aquela rede de vôlei. Sabe aquele negócio cheio de buraco grande? Não é uma coisa leve também. A rede, ela era grande e ela era pesada. Infelizmente, nem todos vocês já tiveram a oportunidade de ir com a gente lá no Ariri. Mas o pessoal que já foi, viu qual é o tamanho de uma rede de pesca. É maior do que esse galpão. Ela é grande, ela é pesada. Ela é cheia de pedra nas pontas, para que ela funde. E a hora que ela suba, ela então prenda os peixes embaixo e dentro dela. Então eles faziam assim, eles subiam até o barco, levavam algumas redes e lançavam as redes, que eram pesadas, exigia força. A rede caía na água, então eles puxavam a rede, também exigia mais força ainda mais se tivesse peixe nela. Quando a rede chegasse até o barco, se tivesse peixe, eles tiravam os peixes e jogavam no barco. Se não tivesse peixe, eles pegavam e jogavam a rede de novo. E assim a noite toda. Até que horas? Até aproximadamente umas 7h da manhã. 6h da manhã. Então eles passavam a noite toda, a madrugada toda pescando. E quando eram umas 6, 7h da manhã, aqueles peixes que eles pescaram, eles voltavam até a beira da praia. E ali eles o quê? Comercializavam esses peixes. O norte do Mar da Galileia, ali a cidade de Cafarnaum, era a principal cidade de toda a região ali da Palestina sobre o comércio de peixe. O principal local onde existia a pesca e o comércio de peixe vinha da cidade de Cafarnaum. Quando eu e você lemos que Pedro ele era dono de 2 barquinhos, isso não significa que Pedro era uma pessoa comum. Pedro provavelmente ele tinha verba. Pedro ele era um homem que tinha recursos. Ele era um pescador, ele era um homem simples, humilde, mas ele tinha um bom trabalho. O trabalho dele dava um bom lucro. E era muito importante para o comércio da região. Então vamos lá, voltando aqui na pesca. Pode passar, Amanda, por favor. Depois que eles chegavam, então, eles tiravam o bar do mar, para que o barco não fosse embora e eles perdessem. Então eles empurravam o bar de volta para a praia. E isso exigia mais força ainda, porque o barco é pesado.
e o barco devia estar com peixe dentro, ficando então mais pesado ainda. Vai pensando em todo esse processo, se fosse você, acordar meia-noite para ter que fazer tudo isso. Amanda. Depois então que eles deixavam os seus barcos ali, encostados, eles passavam então a manhã toda vendendo os peixes, das 7 da manhã até aproximadamente umas 10 horas da manhã, antes do horário do almoço. Porque ninguém vai meio-dia comprar peixe. Ninguém é brasileiro que deixa o almoço para a última hora. Eles se programavam antes. Então o comércio ele existia até umas 10 da manhã. Depois das 10 horas da manhã, o que os pescadores faziam? Eles iam dormir. Não iam dormir, brincadeira. Eles agora tinham que limpar as redes. Porque a rede, ela vem cheia de sujeira do mar. E limpar a rede, gente, quando fala de limpar a rede, não pense você que eles pegavam uma mangueira, estica aí. Aí um esticava de cada lado e eles ficavam com a mangueira lá limpando. Não é isso. Vários pescadores tinham que esticar, prender a rede em pedaços de pau e irem com a mão tirando todas as impurezas da rede, para que a rede não ficasse suja, não ressecasse e não estragasse. Afinal, era um material de trabalho, custava caro. Eles então gastavam ali aproximadamente, uma vez quando a gente estava lá no Ariri, eu perguntei para os pescadores, há quanto tempo demora para limpar a rede? E olha que a rede deles é bem mais moderna do que uma rede feita há 2000 anos atrás. Isso, não, é rapidinho, demora 2 horas. 2 horas para limpar a rede, hoje em dia. Então, se a pesca acabasse ali pelas 10 horas, e eles estavam então limpando as redes, que horas deveria ser da manhã? 11 horas, meio-dia. Versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Quando nós olhamos para esse processo aqui, eu e você então, quando nós olhamos para esse versículo, a gente tem que ter em mente todo esse processo. Eles não iam começar o dia, eles estavam finalizando o dia, era meio-dia. Estava na hora de eles irem para casa comer, eles deviam estar morrendo de fome, depois de um dia, ou melhor, de uma noite inteira de trabalho. Pode passar, Amanda, por favor. Eles então, depois de limpar, eles esticavam a rede para ela secar, eles não tinham finalizado o processo. Todo pescador, ele faz isso, artesanal. Ele limpa a rede e depois ele deixa ela esticada no sol, para que ela seque. Eles estavam no meio da última parte do trabalho. Aproximadamente, então, meio-dia, 1h da tarde, dependendo do dia. E eles dobravam a rede, depois de secar, pode passar, Amanda, para que à noite eles pudessem voltar ao trabalho, voltar à pescaria. Quando nós olhamos, então, o versículo 2, Jesus, ele está vendo Pedro, ele está vendo André, ele está vendo João, Tiago, terminando um dia de trabalho. A cara deles não era uma cara sorridente, acordamos agora, vamos pescar, estamos de férias. Não era essa cara. A cara deles era uma cara, estou acabado, estou cansado, preciso almoçar, preciso descansar. Jesus, ele não vê isso, ele vê uma oportunidade. Versículo 3. Entrou num dos barcos. Eu fico imaginando a cara dos pescadores nessa hora. Quando eles estão limpando a rede, eles veem Jesus subindo num barco. E Pedro já conhecia Jesus. Jesus já tinha feito algumas coisas não muito tradicionais, não muito normais. Ele sobe no barco. Não desligaram o celular, né, Guilherme? Que vergonha. Brincadeira. Não foi o Guilherme. Cadê? Entrou em um dos barcos. O barco de quem? De Simão. Gente, Simão, ele não era o detentor do comércio ali, porque ele tinha 2 barcos, 3. Haviam muitos pescadores. Jesus entrou no barco dele, já conhecia Pedro, Pedro já conhecia Jesus, já tinham caminhado um tempo juntos, já eram amigos. Entrou no barco de Simão, versículo 3, e pediu o que para Simão? Simão, afasta o barco, põe o barco na água. E então sentou-se no barco, e do barco passou a ensinar o povo. Jesus, ele vira para Simão Pedro e fala, Pedro, empurra o barco mais para fundo. E eu fico pensando na cara dos outros pescadores, vendo aquela cena. Não, esse cara está brincando.
Ele não vai fazer isso com Pedro. Ele não vai fazer. Não, não, não. Ele fez, ele subiu no barco. E aí Pedro ali, de cabeça baixa, já pensando, não, ele vai pedir para eu empurrar o barco. Eu estou com fome, eu quero ir almoçar, eu quero acabar esse trabalho. E Jesus, Pedro. Aí dá aquele arrepio, né? Ele fala, põe um barco na água para mim. E é interessante que Pedro obedece Jesus. Pedro já estava ali então no fim do dia. No fim do dia dele, de trabalho dele. E ele fala, Pedro, vem cá, tenho mais trabalho para você. Pedro então põe um barco na água. E Jesus passa a ensinar o povo. Só que o texto não nos diz o que Jesus ensinou. Quais foram as palavras que Jesus disse. Porque a lição hoje é uma lição prática. O que Deus quis que Lucas registrasse foi uma atitude, na verdade 2 atitudes, de um verdadeiro servo de Deus. 2 desafios que Jesus propôs e 2 atitudes que um verdadeiro servo tem. Versículo 4. E aqui então, vem o primeiro teste de Jesus para Pedro. Tendo acabado de falar, Jesus então disse a Simão, a Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos, lancem as redes para a pesca. Quando Jesus ele dá essa ordem para Pedro, que para mim e para você parece uma coisa simples, meu irmão, entenda isso. Pedro estava acabado, ele estava cansado, ele estava com fome. E Jesus aqui ele vai propor um desafio para Pedro. Pedro que já conhecia Jesus. Na verdade é um desafio louco. Sabe por quê? Porque eles não pescavam no fundo. Eles não pescavam nas águas fundas. Eles pescavam nas águas rasas. O Mar da Galileia, a parte mais funda dele, ele tem 43 metros de profundidade. Eles pescavam onde aproximadamente o mar tinha 23 metros de profundidade. Quando Jesus fala, vai para a parte mais funda, ele está dando mais trabalho para Pedro. Naquele sol do meio-dia. Obrigado, obrigado. Isso, pode deixar aqui, obrigado. Eles não pescavam nas águas fundas, eles pescavam nas águas rasas. Não estava na hora do peixe sair para almoçar, pelo contrário, era o pior sol do dia, era para o peixe estar no fundo. E qual era a profissão de Jesus? O que Jesus fazia da vida, antes de sair pregando o reino de Deus? Jesus era carpinteiro, Jesus era marceneiro, ele trabalhava com madeira. Quem era pescador aqui? Quem entendia de pesca aqui? Pedro. Pedro entendia de pesca, Jesus entendia de madeira. Pedro podia muito bem ter dito, Senhor, me desculpe, mas eu estou cansado, já chega. Hoje não. Eu preciso almoçar, eu preciso acabar de trabalhar, eu estou com fome. O Senhor não entende nada de pescaria, Jesus. O Senhor fala muito bem sobre Deus, sobre o rei, mas pescaria não é sua praia não, pescaria é minha. Vai cuidar de madeira, Jesus, deixa que eu cuido de peixe. Essa não seria uma resposta natural? Cara, Pedro que é pescador, Jesus não entende nada de pesca, ele está dando uma ordem, que de novo, quando nós lemos aqui, versículo 4, vá para as águas fundas. Para mim, para você parece uma coisa normal, para Pedro não era, para Pedro era loucura. Para que eu vou na água funda, Jesus? A minha rede não chega lá embaixo. Para que eu vou lançar a rede de novo? Não tem peixe. O peixe está lá no fundo. O pedido de Jesus foi um pedido sem noção. Sem noção para Pedro. E para todo mundo que estava vendo. Jesus ele faz um pedido absurdo para Pedro. E agora, gente, de novo, quando nós lemos isso, eu e você, a gente precisa entender que o pedido de Jesus não foi um pedido simples. O pedido de Jesus foi o seguinte, Pedro, trabalha mais 4 horas antes de voltar para casa. Porque não é só lançar a rede. É lançar a rede, é recolher a rede, na cabeça de Pedro, sem peixe nenhum, é voltar para a praia, é limpar a rede tudo de novo, esse processo que demora 2 horas, e aí então, Pedro, você vai poder estar livre de mim. Isso já seria aproximadamente umas 4, 5 horas da tarde.
Quando Jesus fala para Pedro, Pedro lança a rede, ele não está dando um desafio simples para Pedro. Ele está falando, Pedro, começa o seu trabalho do zero de novo. Começa do zero o seu dia. Jesus aqui, ele está testando a fé de Pedro em Jesus. Uma vez que ele já conhecia Jesus há aproximadamente 1 ano, já havia visto Jesus fazer muitas coisas. Ele queria agora ver qual era o tamanho da fé de Pedro, se Pedro realmente cria em Jesus. Quando Jesus, ele então pede para Pedro, Pedro, vai para o fundo, lança a rede. Jesus está dizendo, faça algo absurdo. Vá pescar num lugar onde você nunca pesca, pesque num horário que não é propício e comece o seu dia de trabalho do zero. Hoje você não vai para casa tão cedo. É isso que Jesus está falando para Pedro. Agora, sabe o que é mais interessante, então? A lição que Deus dá para mim e para você? A resposta de Pedro, versículo 5. Simão respondeu, mestre, nós nos afadigamos, nós gastamos toda a nossa força, é isso que ele está falando aqui. Nós gastamos toda a nossa força durante a noite e não pegamos nada. Senhor, a gente já se cansou de tentar pescar e a gente não pegou nada. E aqui ele poderia concluir, não, o Senhor não entende de pesca. Não, não vou fazer isso, Senhor. Realmente esse pedido não tem cabimento. Mas qual foi a resposta de Pedro? Mas porque é você quem está dizendo. Porque és tu quem dizes. Eu vou lançar as minhas redes. Detalhe, versículo 4. Volta para o versículo 4. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão, vá para longe das águas. E disse a todos que estavam no barco. O barco ele era meio grande, cabia aproximadamente ali, normalmente, tranquilamente, uns 8 homens, que eram os funcionários de Pedro. Então Jesus ele não está dando uma ordem absurda só para Pedro, mas para os funcionários dele. Ele fala, ó, todos vocês joguem as redes. E eu fico imaginando a cara deles. Não, eu não quero fazer isso. E Pedro fala, Senhor, a gente tentou a noite toda. Eu estou cansado, mas porque o Senhor está pedindo, eu vou fazer. Porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as minhas redes. E Pedro lança as redes dele. E os outros lançam também. O que Pedro está dizendo aqui é que por Jesus vale a pena correr riscos. Vale a pena arriscar. Esse homem não é normal. O máximo de informação que ele tinha acerca de Jesus é isso. Esse homem não é normal. Esse pedido não é normal. E aí a gente pode lembrar do pedido que Deus fez para Abraão, não é? Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho. Isso era um pedido normal? Não era. Ou o pedido que Deus fez para Moisés. Moisés vai lá e peita o faraó. Isso era um pedido normal? Não era. Deus gosta de fazer pedidos anormais. E ele faz um aqui para Pedro. Pedro, vai lá e começa do zero. E assim como Abraão respondeu pela fé. Tá bom, Senhor, eu sacrifico o meu filho. E estava pronto para matar o filho dele quando Deus interviu. Assim como Moisés, pela fé, decidiu ir lá peitar o faraó. Pedro aqui pela fé lançou a rede dele ao mar. Senhor, o Senhor não entende nada de pescaria. Eu estou cansado pra caramba. O seu pedido não tem o menor sentido. Mas o Senhor está pedindo, eu faço. Se o Senhor está pedindo, vale a pena correr o risco. E aqui um paralelo com a minha vida e com a sua vida. Eu e você, tem várias coisas que Jesus pede para mim e para você fazer. Jesus pede para você se posicionar diante da sociedade, que você faz parte do projeto dele, que você faz parte do reino dele. Você tem coragem de se posicionar? Jesus pede para que você se entregue a ele pela fé. Você tem feito isso? Quanta coisa Jesus pede para mim e para você? E será que a gente corre riscos por Jesus? Será que eu corro risco, por exemplo, na minha família, de me posicionar e dizer, sim, eu sou crente. Sim, eu sou de Jesus e não vou fazer o que você está me pedindo? Será que no seu trabalho você corre riscos por Jesus? Quando todos os seus colegas mentem para o seu patrão e você diz, eu não vou fazer parte disso? Será que eu e você corremos riscos por ele? Jesus está falando, por Jesus vale a pena. Pedro está dizendo, por Jesus vale a pena arriscar. E eu vou lançar minha rede ao mar. Versículo 6. Olha a consequência da obediência dele.
quando eles lançaram a rede ao mar. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. E eu fico imaginando a cabeça de Pedro, perplexo com aquilo. Como é possível? Não está na hora de ter peixe aqui. Não é para ter peixe aqui agora, eles têm que estar lá no fundo. E a minha rede não é fundo o suficiente para lá embaixo pegar. E não é uma porçãozinha de meia dúzia de peixe, igual o Lira pesca quando ele vai pescar. Eram muitos peixes, as redes começaram a rasgar. Gente, a rede do pescador ela é própria para aguentar muito peixe. E as deles começaram a estourar. A tal ponto, versículo 7, que fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles então vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Fico imaginando, eles falam, chega, não puxa mais. O barco está afundando. 2 barcos cheios de peixe, eles nunca viram aquilo. É por isso que provavelmente o título da sua Bíblia sobre esse texto é A Pesca Maravilhosa, porque foi um milagre de Jesus. Jesus aqui, ele operou um milagre. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu aquilo, quando Simão Pedro parou, quando ele terminou de puxar, quando ele se tocou do que tinha acontecido, quando ele entendeu que era meio-dia, que era 1h da tarde, que não era para ter peixe, que os barcos estavam quase afundando, quando ele entendeu aquilo, ele disse a Jesus: Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Foi isso que ele falou? Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais bênção, Senhor. Foi isso que ele disse? Mas é interessante que nós vivemos num contexto, numa sociedade, onde as pessoas, quando elas querem o milagre de Jesus, e se elas entendem que Jesus operou um milagre, o que elas fazem? Elas correm atrás dele querendo o quê? Mais. Senhor, eu quero mais, me dá mais. Essa foi a atitude de Pedro, a atitude dele. Senhor, afasta-te de mim. Sai de perto de mim, porque eu sou um pecador. Peraí. O senhor não é normal. O Senhor realmente não é qualquer um. Senhor, eu sou um pecador. Pedro reconheceu aqui que Jesus, ele tem autoridade sobre a natureza. Lembra do versículo que nós lemos no começo do culto, Salmo 24? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Do Senhor é a terra e todos os que nela habitam. Pedro, ele olha para aquela cena e ele entende, peraí, os peixes não eram para estar aqui. Foi ele que mandou os peixes subir. Esse homem, sai de perto de mim. Só Deus tem poder para fazer isso. Só Deus. E aqui Pedro, que já tinha visto Jesus fazer um milagre transformando água em vinho, que já tinha visto Jesus demonstrar autoridade e respeito por Deus ao purificar o templo, que já tinha visto que Jesus era um homem sábio ao conversar com Nicodemos e conversar com a mulher samaritana. Agora ele está tendo a primeira experiência dele de entender que Jesus de fato é Deus. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Espera aí. Peixe não sobe essa hora. Peixe não vem essa hora para cima do mar. Por isso que é importante desligar o celular, irmão. Não é normal o que aconteceu. E não é normal pescarmos essa quantidade. Esse homem, ele tem autoridade sobre a natureza. E Pedro, como um bom judeu, ele sabia que só Deus tem autoridade sobre a natureza. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E todo judeu sabe que Deus é santo. Santo, santo, santo. E todo judeu sabe que por ele ser santo, ele abomina o pecado. Pedro aqui, ele está dizendo literalmente, Senhor, o Senhor é divino. Eu sou um pecador. Fica longe de mim, Senhor, por favor. Diferente do que acontece hoje. Ah, Jesus, eu quero tua bênção. Senhor, eu quero mais. O meu inimigo vai me ver no pedestal. Eu vou pisar na cabeça dele. Cada música, né? Cada lixo. São umas coisas loucas assim. Então, aqui não. Pedro não.
Pedro ele olha para essa situação, o milagre de Jesus, ele não quer mais de milagre, ele quer que Jesus se afaste dele. Senhor, o Senhor não é normal, o Senhor é um ser divino, só Deus tem esse poder, fica longe de mim. Não me consome, não me destrói, por favor, não me mata. O Senhor é Deus. Versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Assim como também Tiago e João, né? Eles estavam lá, todos no barquinho. Pedro, Tiago, João, todos no barquinho. Os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todos eles ficaram, de boca aberta. Isso aqui não é normal. O que está acontecendo aqui? Só que Jesus, Jesus é Jesus, né? Ele não se contenta com aquilo. A lição ela precisava continuar. E agora ele vai dar um novo desafio para Pedro. E esse é pior. Esse é mais difícil do que o primeiro. Acredite você ou não, esse novo desafio ele é mais difícil do que o primeiro. Versículo 10, perdão. Jesus disse então a Simão, não tenha medo. O que Pedro tinha dito? Senhor, fica longe de mim, eu sou pecador, Senhor. Jesus falou, não tenha medo, levanta aí. De agora em diante, você será pescador de homens. Jesus ele faz uma colocação absurda para Pedro. Talvez eu e você de novo. A gente lê esse texto aqui, parece uma coisa simples. Ah, que lindo, ele vai se tornar pescador de homens. O que Jesus está propondo para Pedro aqui? Vamos lembrar o primeiro teste? O que Jesus propôs para Pedro no primeiro teste era: Pedro, começa o seu dia de trabalho do zero. Joga a rede de novo no mar. Não foi isso que Jesus propôs? E Pedro aceitou o desafio. Agora, esse segundo desafio, gente, ele é mais difícil. Porque Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, começa a sua vida do zero. Você é um pescador de peixes. Você é um homem que tem verbo, você tem posses, você tem recursos, você é influente nessa sociedade. Pedro, você vai começar a sua vida do zero agora. Você vai mudar de ramo. O seu ramo não será mais pescar peixes. O seu ramo agora será atrair pessoas para mim. Esse desafio era mais difícil. O primeiro desafio era: começa o dia de trabalho do zero. O segundo desafio era: começa a sua vida do zero. Porque o pescador, a vida dele é pescar. A vida dele é ser pescador. E Jesus está falando: tu vai mudar de profissão agora. Tu vai mudar de rumo na vida agora. No auge aí dos seus quarentão. Vamos começar do zero. Você não vai começar o seu dia do zero, Pedro. Você vai começar a sua vida, o seu estilo de vida, o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, o seu horário de acordar, o seu trabalho. Vamos começar do zero, Pedro? Vamos começar de novo, um novo trabalho. Eu estou propondo para você uma nova carreira. Você é bem sucedido nessa carreira. Você é bem sucedido no que você faz. Você tem barcos, você tem empregados, você tem sócios, você tem dinheiro. Vamos começar do zero? É isso que Jesus está propondo para Pedro. Pedro, você vai me seguir. E eu vou fazer de você uma nova pessoa. Agora, não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Jesus aqui, então, ele está convidando Pedro para se tornar um discípulo dele. Depois de um ano e meio andando com Jesus, Jesus agora convida ele: Pedro, está na hora de você começar do zero. Está na hora de você começar a me seguir. Vamos embora. Agora, quando nós lemos o versículo 11, eu e você temos que entender que Pedro, ele está deixando para trás. Se ele aceitar o desafio de Jesus, ele vai deixar para trás uma vida bem sucedida. Ele vai deixar para trás 2 barcos cheios de peixe, que envolviam muito dinheiro. Ele vai deixar para trás a profissão que o pai dele legou para ele, o direito de pescar naquele mar que o pai dele devia ter comprado e adquirido. Ele está deixando para trás dinheiro, ele está deixando para trás influência, para começar do zero.
Essa é a proposta de Jesus. Versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Deixaram tudo e o seguiram. É interessante que Jesus ele faz uma proposta para Pedro. Pedro, você me segue e agora eu vou fazer de você pescador de homens. Mas o versículo 11 diz que eles quem? Quem que já havia sido citado aqui? Pedro e no mínimo Tiago e João. Cara, eu quero ir também. Eu quero seguir esse homem também. E é aqui, é nesse momento da história deles, que Jesus então começa a angariar os seus discípulos, que deste momento, até daqui 2 anos, quando Jesus morre, vão andar com Jesus o tempo todo. O primeiro pedido de Jesus foi: Pedro, começa o seu dia do zero. E Pedro respondeu: por Jesus vale a pena arriscar, vou jogar a rede. O segundo pedido de Jesus foi: Pedro, começa a sua vida do zero. E a resposta de Pedro foi: por Jesus vale a pena viver. Eu vou viver com Ele agora. Eu vou viver para Ele agora. Eu abro mão do meu dinheiro, eu abro mão do que eu tenho, eu abro mão do que eu sou, eu abro mão dos meus empregados. Eu vou viver para Ele agora. Agora, esse foi um pedido que Jesus fez para Pedro. Para mim e para você, Ele não falou que eu tenho que especificamente abrir mão de tudo que eu tenho. Ele falou que eu tenho que abrir mão do meu coração. Eu tenho que abrir mão da administração da minha vida e deixar isso com Ele. Jesus, Ele faz a mesma proposta para mim e para você. Quer viver por mim? Quer viver com Deus? Então tem que viver comigo. Tem que se associar a mim. Tem que abrir mão do seu jeitão antigo. Tem que abrir mão dos seus pensamentos antigos. Tem que abrir mão do seu estilo de vida antigo. E agora aceitar o desafio de me seguir. E aprender do zero como é viver para Deus, para a glória de Deus. A grande lição desse texto, então, para mim e para você, é que se Jesus tem autoridade sobre a natureza, naturalmente, Ele tem autoridade sobre mim. Foi isso que Pedro entendeu. Esse homem, ele não é normal, ele tem autoridade sobre a natureza. Então, agora, ele tem autoridade sobre mim também. Eu sigo ele. Se Jesus tem autoridade sobre a natureza, é isso que eu e você a gente precisa entender. Ele tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você não viver debaixo da autoridade dele, você vai para o inferno. Você vai ser condenado eternamente. Se você viver debaixo da autoridade dele, se você viver debaixo dos princípios dele, se você viver com ele, se você viver nele, ele promete que você tem a vida eterna. Ele promete que eu e você temos acesso ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu e você temos que viver debaixo da autoridade dEle, e assim seremos, como o Guilherme bem leu, novas criaturas. 2 Coríntios 5, 17. Jesus quer que a nossa velha vida passe. Ele quer propor coisas novas para nós. Ele falou: Pedro, abandona, Pedro, você tem que abandonar tudo. O seu trabalho envolve andar comigo. Para você aprender, você vai ter que deixar tudo e andar comigo. E Pedro aceitou. O que Jesus pede para você não é deixar a sua casa, não é deixar a sua vida. Ele pede para você abandonar a autoridade do seu coração. Eu vivo a vida do jeito que eu quero. E ele diz: então você tem que viver a vida do jeito que eu, Jesus, quero. Jesus tem autoridade sobre a sua vida. Vários de nós aqui fazemos parte da igreja, estamos aqui semanalmente nos reunindo. Mas será que Jesus realmente tem autoridade sobre a sua vida? Quando ele diz para você, por exemplo, disciplinar o seu filho com vara, e você decide simplesmente pôr o seu filho de castigo, ele tem autoridade sobre a sua vida? Quando ele quer que você dê um tapa no traseiro do seu filho, para o seu filho entender que o pecado dói, e você fala: não, eu vou agir igual a Super Nani, porque ela tem mais autoridade na minha vida, eu vou pôr ele no cantinho da disciplina. Jesus tem autoridade sobre a sua vida? Quando Jesus fala que você tem que se envolver com a igreja local, que você tem que participar de uma igreja local. Quando a Bíblia diz isso, por meio dos apóstolos, que eu e você temos que nos envolver com a igreja local, e você diz: não, tá bom do jeito que tá, eu vou lá de vez em quando, bato o cartão. Jesus tem autoridade sobre a sua vida?
Quando Jesus diz para você, homem, que você tem que liderar a sua casa, que você tem que administrar o seu lar, e você deixa tudo para sua esposa, Jesus tem autoridade sobre a sua vida? Quando você, mulher, sabe que tem que auxiliar o seu marido no lar, mas você engana ele, você compra coisa escondida dele, Jesus tem autoridade sobre a sua vida? Você sabe que Deus não quer que você se misture com a imoralidade, mas você vê pornografia, Jesus tem autoridade sobre a sua vida? Você sabe que o crente não pode mentir, mas quando é conveniente, você mente. Jesus tem autoridade sobre a sua vida? Meu irmão, minha irmã, se Jesus tem autoridade sobre a natureza, Ele tem que ter autoridade sobre a sua vida também. Ele tem que mandar e você tem que obedecer. O pedido que Jesus fez para Pedro, o encontro dele com Pedro, me ensina, te ensina, que vale a pena correr riscos por Jesus. Mais do que isso, vale a pena viver com Jesus, viver para Jesus, em obediência a Ele, debaixo da autoridade e do senhorio dEle. Nós já vimos que Jesus exige que a gente priorize o relacionamento com Ele. E nesse texto nós estamos vendo que Jesus exige que você esteja debaixo da autoridade dEle. Se Ele mandou, você é um discípulo, você tem que obedecer. Não tem outra opção. Senhor, isso é absurdo o que o Senhor está me pedindo, mas pela Tua palavra, eu vou agir com fé. Eu vou lançar a rede. Senhor, o seu pedido é absurdo. Vai cansar, vai ser difícil. Mas se é o Senhor quem está pedindo, eu farei. Jesus tem autoridade sobre a sua vida? Lembre-se disso. Se Jesus tem autoridade sobre a natureza, naturalmente, Ele tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos orar, irmãos. Vou pedir que você baixe sua cabeça. E eu vou pedir que você reflita agora no seu relacionamento com Ele. Existe alguma área na sua vida em que você sabe que Jesus mandou você fazer algo e você está fazendo diferente? Peça perdão a Ele. Submeta-se à autoridade dEle. Diga, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu mude nisso. Senhor, eu quero mudar, eu quero te obedecer. Eu quero ser como Pedro e pela fé eu quero obedecer ao Senhor. Porque o Senhor tem autoridade sobre a natureza. O Senhor é Deus. E eu quero que o Senhor seja Deus sobre a minha vida também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O Senhor que criou a terra, o Senhor que fez cada um de nós aqui, cada um dos seres que vivem neste planeta. O Senhor é Deus. E como a Tua palavra diz, nós pertencemos ao Senhor. Queira a gente isso ou não, reconheçamos isso ou não, um dia todos nós iremos entender que o Senhor é nosso dono. Agora, o Senhor não é um dono mau. O Senhor é um Deus de amor. É um dono de amor. O Senhor cuida de nós. E tudo que o Senhor pede é que cada um de nós aqui vivamos em obediência a Ti, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, pela fé. Muitas pessoas aqui, Senhor, já se dizem discípulos de Jesus. Então, Senhor, que possam evidenciar a autoridade dEle sobre suas vidas. Me ajuda, Senhor, a entender a cada dia que o Senhor manda em mim. Que eu não posso viver como eu quero, mas eu vivo para o Senhor, para a glória do Teu nome. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Se somos discípulos do Senhor, ajuda-nos a obedecê-lo. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não é discípulo de Cristo, que ainda não entregou a sua vida para Ele, que ainda não colocou a sua fé em Jesus, Senhor, intervém, por favor. Se essa for a Tua vontade, convence essa pessoa do pecado, que ela é pecadora, condenada. Convence-a da justiça do Senhor por meio da fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz no lugar dela. Convence-a do juízo. Convence-a de que um dia ela se encontrará contigo. E ela só tem duas opções:
entregar-se a Cristo pela fé ou continuar tentando por si mesma. Mas a nossa tentativa é falha, é vã e nos conduzirá ao inferno. Por Cristo não. Por Cristo temos a salvação das nossas almas. E temos o privilégio de viver com Deus. Pai, que a nossa igreja, que cada um de nós aqui, possa constantemente lembrar que Jesus, Ele não é qualquer um, Ele é Deus. E por isso Ele tem que ser o Deus das nossas vidas. Se Ele mandou, obedeceremos. Se Ele mandou, jogaremos as redes. Se Ele mandou, começaremos do zero. Se Ele mandou, mudaremos a nossa vida, porque Ele merece. Ele sabe que há coisas ruins em nós. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de conhecer a Tua Palavra e de ver o exemplo de Pedro, que obedeceu a Jesus. E não foi uma obediência simples. Jesus exigiu tudo dele. E ainda assim ele o fez. E valeu a pena. Porque Pedro, como lemos aqui em Lucas capítulo 5, começou a seguir Jesus. E quando nós lemos o que aconteceu no futuro, alguns anos depois de Pedro começar a seguir Jesus, nós vemos que ele se tornou um exemplo. Ele se tornou um líder, ele se tornou uma pessoa que de fato aproximou muitos de Cristo. Ele se tornou alguém útil. Mais útil do que era quando apenas pescava peixes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais produtivos para o Senhor também. No nosso cotidiano, na nossa família, na nossa vida. Que possamos deixar o Senhor mandar em nós. Porque as suas ordens nunca são ruins. Por mais que não entendamos, são sempre boas. E sempre nos conduzem para um futuro e um destino melhor. Porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Pois o Senhor é Deus. Nós te agradecemos nessa noite pelo culto que podemos prestar ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos conduza na graça de Jesus Cristo, no amor de Deus, na proteção e sabedoria do Espírito Santo, Pai, durante esta semana, a cada um de nós, que possamos deixar o Senhor mandar nas nossas vidas, que possamos reconhecer a Tua autoridade sobre nós. Oramos assim, em nome de Jesus, o Autor, Consumador da nossa fé, o nosso Deus, Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando esse culto. Gostaria de agradecer aquelas pessoas que nos visitaram hoje. Desejar que Deus o abençoe. E se há alguma área na sua vida que você precisa mudar, mude. Por Jesus vale a pena arriscar. Por Jesus vale a pena viver. Amém, irmãos? Com uma oração silenciosa, nós encerraremos este culto. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Lembre-se depois da nossa cantina missionária.